Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um giro de notícias aqui, notícias da semana. Na verdade, eu faço os comentários aqui dos blogs Criacionismo e outraleitura.com.br quando é possível, nem sempre eu consigo fazer semanalmente, mas o nome da sessão, o nome da coluna, digamos assim, é Notícias da Semana. Um apanhado daquilo que foi publicado em meus dois blogs. O blog criacionismo.com.br vai completar 20 anos em breve. É uma longa trajetória aí já de publicações, postagens sobre criacionismo, ciência e religião, filosofia, cosmologia, biologia, um bocado de coisas aí. Você pode acessar esse banco de dados por meio do buscador, coloca ali uma palavra-chave, uma frase, e você vai ser direcionado para matérias a respeito de vários assuntos ligados ao criacionismo. Então aproveite esse conteúdo, especialmente você que é estudante universitário, você que gosta dos temas aí relacionados com ciência e religião, fica aqui o convite, criacionismo.com.br, use o buscador. E o outro blog é um pouco mais recente, outraleitura.com.br, nele, que inclusive tem o mesmo nome aí do meu canal aqui no YouTube, né? Nesse blog eu trato de temas mais variados. Ali publico toda semana os comentários da lição, faço análises de temas proféticos, de geopolítica, enfim, tem bastante coisa que você pode aproveitar aí também nesse blog Outra Leitura, ok? Antes de nós começarmos aqui o giro das notícias, deixa eu dizer algo para você. Eu não me esqueci não dessa série aqui, ok? Sobre o Grande Conflito. Aqui no meu canal tenho já vários vídeos, né? Quase completando aqui o livro O Grande Conflito. Essa edição aqui é a edição missionária, que foi distribuída aos milhões no Brasil e também no mundo. Então, eu estou para completar, ainda preciso gravar mais alguns capítulos, apenas fiz uma pausa aí por conta de muitos compromissos, viagens. Estou cursando agora um segundo mestrado numa instituição luterana, a Faculdade Superior de Teologia, a Escola Superior de Teologia Este, e fim de semestre foi aquela correria, muitos trabalhos acadêmicos aí para dar conta, artigos, então isso me dificultou um pouco aí a gravação e preparo de materiais, como é o caso aqui da série O Grande Conflito. Mas em breve eu vou retomar e gravar os últimos capítulos desse livro. Se você não assistiu ainda, é só buscar na playlist O Grande Conflito. Você encontra aí série O Grande Conflito no meu canal aqui no YouTube. E quero divulgar aqui um outro livro, um lançamento da CPB, material muito bom, uma biografia do Dr. Belisário Marx, doutor em psicologia, que já há muitos anos, antes mesmo de eu me tornar editor da revista Vida e Saúde, ele já colabora com a coluna Autoestima. Aqui na revista todos os meses, essa aqui é uma edição que está para chegar já aí aos nossos assinantes, uma matéria de capa sobre o impacto lá da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. Então, o doutor Belisário escreve aqui para essa revista já há muitos anos, é um doutor em psicologia que tem ajudado muitas pessoas ao longo dos anos, e este livro conta a história dele. Um doutor na sarjeta. Você não precisa ser o sonho de ninguém, nem se tornar um pesadelo. Você é único e singular pelo simples fato de ser humano. Não importa onde esteja, você pode mudar a direção de sua vida. Isso é uma citação de outro livro dele, A Vida é uma Arte, página 11, também da CPB, e aqui na contracapa diz assim, que nessas palavras se esconde um universo de drama e superação refletidos na vida de seu autor. Um dos primeiros doutores em psicologia do Brasil foi o menino Franzino, arrastado furiosamente pelo pai pelas ruas de sua cidade. Zaro teve que aprender cedo a sobreviver à pobreza cultural e à violência. Dores emocionais e físicas amarguravam seus primeiros anos e lançavam sombras em seu futuro. Porém, um raio de esperança desafiou a escuridão, uma colina distante brilhou no horizonte por meio de jovens cheios de ideais. Ao descobrir a fonte dessa luz e atraído por ela, partiu em busca de um novo caminho de aprendizados. Saiu em direção a um lugar onde novos sonhos e expectativas passaram a preencher seu coração, começou a experimentar o verdadeiro amor, sua vida nunca mais foi a mesma. O livro foi escrito pela Priscila Stelling, que é jornalista, aqui está a foto dela, e eu recomendo, assim, de olhos fechados, essa história aqui. O livro é da CPB, você pode adquirir no site cpb.com.br, o frete é grátis, inclusive, e fica aqui minha dica de leitura neste vídeo aqui. Zaro, um doutor
na sarjeta. Vamos então às notícias da semana, as notícias das últimas semanas aí no meu blog outraleitura.com.br. Lembrando que tem coisa nova também lá no criacionismo.com.br. Confira lá 2 textos do meu amigo, o cosmólogo, né, o físico e cosmólogo Rafael Cristi Lopes, ok? Peço também que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione aí o sininho para receber os avisos, notificações de novas postagens e compartilhe os conteúdos, né, se você entender que são úteis para outras pessoas, comente aqui também abaixo do vídeo, tudo isso ajuda a aumentar o engajamento no YouTube, ok? Vamos lá. Comentário da lição, Triunfo do Amor de Deus. Toda semana, você já sabe, eu posto aqui no meu canal um pequeno comentário que eu faço da lição da Escola Sabatina da semana, e a lição da Escola Sabatina que terminou nesta semana, mais um trimestre se foi, teve temas assim fantásticos com base no grande conflito, e o último assunto aqui, o último tema realmente é maravilhoso, o triunfo do amor de Deus. Assista ao vídeo e depois leia aqui os comentários muito bons e as perguntas para discussão em classe, elaboradas pelo pastor Natal Gardino, que é professor de teologia lá no SALT, no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, no IAP, ou Faculdade Adventista Paranaense, que fica ali perto de Maringá. Então, toda semana eu posto aqui o meu vídeo e as perguntas para discussão em classe elaboradas pelo pastor e doutor Natal Gardino. Mais um vídeo aqui que está disponível no meu canal, O Universo ao Lado, capítulo 1 do livro História da Vida, professor Joel e convidados, geralmente ali biólogos, pessoas da área de ciências, têm discutido ali em vídeo, num podcast, os capítulos do livro que eu escrevi já faz alguns anos, que eu considero ser uma boa introdução ao tema do criacionismo, que é o livro A História da Vida. E esses podcasts, esses vídeos têm sido muito bons. Eu estou gostando de ver a leitura que eles fazem, os comentários que eles fazem de cada capítulo do meu livro A História da Vida, e com a autorização do professor Joel, eu vou postar aqui no meu canal também, cada vez que eles lançarem um vídeo por lá, no canal dele, eu vou lançar aqui também, colocar aqui também no meu canal o vídeo dos comentários, tá bom? São aulas, verdadeiras aulas, né, com base nos capítulos do livro, apresentadas aí por dois né, especialistas, o professor Joel e também um convidado especial cada vez. As profecias do Apocalipse, parte 7, Santuário Celestial e Juízo. Eu tenho dirigido com a minha esposa uma classe bíblica presencial na Igreja das Mangueiras, aqui em Tatuí, e nós estamos estudando o Apocalipse. Se você mora aqui perto de Tatuí, está convidado a visitar a classe bíblica, que acontece sempre às 6 da tarde, aos domingos, na Igreja Adventista das Mangueiras. Só procurar no mapa que você encontra fácil essa igreja aí. Então, eu coloco aqui também depois da gravação, para aqueles que não puderam ir à classe, para outros também que têm interesse, fica sempre no meu canal aí com a playlist As Profecias do Apocalipse. Estamos nesse tema aqui, o último tema foi esse aqui, e avançando aí por outros temas interessantes do Apocalipse. Postei no meu canal também esse vídeo aqui, mas quero comentar logo abaixo uma outra notícia interessante relacionada com esse assunto aqui. André Valadão volta a criticar o sábado e governador manda colocar os 10 mandamentos em salas de aula. Não vou comentar mais essa questão da crítica aí do pastor, né? Já está nesse vídeo. E o assunto dos 10 mandamentos, primeiramente lá em Louisiana, depois o Texas também parece que vai seguir na mesma onda aí, né, de colocar os mandamentos nas salas de aula. Mas tem mais, aqui no site da CNN Brasil foi divulgada essa semana a seguinte notícia: o Departamento de Educação do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, outro estado, portanto, ordenou que todos os professores tenham uma Bíblia nas salas de aula e ensinem com ela. O anúncio desta quinta-feira desafia as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou que o endosso estadual da religião é inconstitucional. Ryan Walters, superintendente de instrução pública de Oklahoma, anunciou a ordem com efeito imediato na reunião do Conselho de Departamento de Educação nesta quinta-feira, na qual ele afirmou que atenção especial será dada aos 10 mandamentos.
Todos os professores, todas as salas de aula do Estado terão uma Bíblia na sala de aula e ensinarão com a Bíblia na sala de aula para garantir que esse entendimento histórico esteja lá para todos os alunos do estado de Oklahoma, disse ele. Ele chamou a Bíblia, que reúne escrituras sagradas do judaísmo e do cristianismo, um dos documentos fundamentais da civilização ocidental. Destacou ainda que figuras históricas importantes, incluindo o líder dos direitos humanos, dos direitos civis, Martin Luther King, se referiram ao texto. Tanto a Bíblia hebraica quanto a cristã incluem o profeta judeu Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, enquanto apenas a Bíblia cristã inclui o Novo Testamento. Walters, que é cristão, não estipulou qual versão os professores devem usar para cumprir a sua ordem, e seu porta-voz se recusou a responder perguntas. A matéria segue aqui. Eu vou até interromper um pouquinho aqui a minha apresentação para falar com você sobre essa notícia especificamente, porque é claro que à primeira vista parece uma coisa boa, né? Ter os 10 mandamentos ensinados ao grande público nas salas de aula, ter uma Bíblia ali, né, na sala de aula, porém uma luzinha amarela se acende, né? Quando o Estado começa a interferir em assuntos religiosos, e aí isso cheira a uma teocracia, não é? O Estado norte-americano, assim como o nosso aqui no Brasil também, se define como laico, né? Então a laicidade do Estado tem que ser preservada. Nenhuma religião deve ser imposta. Não significa um Estado ateu. É um Estado laico em que as pessoas têm liberdade de culto, liberdade para cultuar, para seguir a religião que bem entenderem, mas em que não há mistura entre Estado e Igreja. Sempre que houve essa mistura na história, as coisas não foram boas, né? Durante mais de 1000 anos, a Igreja Católica, aliada ao Estado, aos reis, às monarquias, perseguiu, prendeu e até matou aqueles a quem ela considerava hereges, aqueles a quem ela considerava desobedientes aos dogmas católicos. Então, sempre que há uma mistura entre religião e política, religião e Estado, uma minoria ou minorias acabam sendo prejudicadas e até perseguidas. Então, embora pareça algo bom lá nos Estados Unidos, na verdade, isso preocupa, porque é o Estado tendo sua ingerência aí nos assuntos da religião. Além disso, quando você vai analisando aí as notícias e investigando um pouquinho mais, você percebe que, na verdade, não se trata dos 10 mandamentos bíblicos, embora eles coloquem ali o sábado. Nós sabemos que, para os evangélicos norte-americanos, o Shabat, ele é, na verdade, o domingo para eles. Então, a verdade é que a lei poderá estar impondo a obrigação, né, colocando aí uma obrigação, de serem afixados nas salas de aula os 10 mandamentos e ensinados, uma segunda ótica evangélica que apresenta o domingo como dia de guarda e não o verdadeiro dia de guarda, que é o sábado, segundo a Bíblia. Nós sabemos que no futuro haverá imposições nesse sentido, nós sabemos que no futuro haverá, inclusive, uma lei dominical. Aguarde para ver. Algumas pessoas duvidam disso, acham que é um devaneio adventista. Bem, é só aguardarmos para ver como as coisas se encaminharão, né? Mas o fato é que, no livro Grande Conflito, por exemplo, de Ellen White, ela fala bastante sobre isso, né? Apocalipse 13, ele nos apresenta ali um decreto de morte e também está implícito ali um decreto dominical, porque fala da marca da besta, que é o oposto do selo de Deus, que é o sábado, o selo escatológico de Deus. Se você tem dúvidas sobre isso, digita no buscador do meu canal aqui, marca da besta. E você vai encontrar alguns vídeos muito bons, inclusive um do Dr. Hank Stefanovic, que é um dos maiores especialistas em Apocalipse no mundo, um teólogo lá da Andrews University, em que ele explica ali em 40 minutos mais ou menos o que é essa marca da besta. E você vai ter uma noção mais aprofundada do que eu estou falando aqui, brevemente aqui nesse vídeo. No futuro haverá, então, um tipo de legislação semelhante a essa, mas muito mais ampla, impondo realmente um dia de descanso às pessoas. O que estamos vendo hoje pode ser apenas alguns ensaios para esse tipo de legislação, ok? Vamos adiante aqui. O mundo registra seus piores níveis de paz desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito triste, né? E, na verdade, inclusive estamos vendo, em nosso tempo, com espanto, pessoas falarem novamente, a imprensa falar novamente em bomba nuclear, guerra fria e por aí vai, né? É um cenário bastante preocupante. Eu grifei aqui alguns trechos desse texto, você pode ler depois, foi publicado no Fund Society. O estado atual da paz é o mais frágil desde a Segunda Guerra Mundial.
Até 97 países pioraram seus níveis de paz em relação à edição do ano passado, mais do que em qualquer outro ano desde a criação do Índice de Paz Global em 2008. 92 países estão envolvidos em conflitos além de suas fronteiras. O impacto econômico mundial da violência aumentou para 17,5 trilhões de euros em 2023, o que representa 13,5% do PIB mundial. Imagine quantas pessoas poderiam ser alimentadas com esse dinheiro todo, quantos projetos de desenvolvimento, quanta coisa boa poderia ser feita com esses trilhões de euros sendo desperdiçados na fabricação de armas, de equipamentos de destruição que vão ceifar vidas. Esse é o mundo em que a gente vive, né? Um barril de pólvora e banhado em sangue. 108 países cada vez mais militarizados. O relatório detalha que 95 milhões de pessoas são refugiados ou deslocados internos devido a conflitos violentos. 95 milhões de pessoas vivendo como refugiados. Segundo o IPG 2024, o mundo é menos pacífico pela 12ª vez nos últimos 16 anos e piora, pelo 5º ano consecutivo, seus níveis de paz. Atualmente, segundo o relatório, no mundo existem 56 conflitos ativos, a maior quantidade desde a Segunda Guerra Mundial. Aí está então o texto, muito triste, né? O mundo registra seus piores níveis de paz desde a Segunda Guerra Mundial. Ellen White fala, né, de um espírito de guerra pairando sobre o mundo, e nós sabemos que tudo isso vai acabar fazendo com que as pessoas clamem por paz, clamem por união, e aí vem a profecia de Paulo, em que ele diz que quando disserem paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Mas para que as pessoas digam, clamem, desejem paz, é preciso que o mundo realmente piore, para que elas então possam clamar por algo diferente. A paz verdadeira, não nos iludamos, a paz verdadeira só vem no reino de glória de Jesus Cristo, né? O reino de graça traz a paz ao nosso coração, traz a paz à nossa família, mas a paz mundial não vai existir antes que Jesus venha com o seu reino de glória. Então, o mundo de paz, de justiça, de harmonia, só virá realmente pela intervenção divina, com a volta de Jesus e os eventos que ocorrem depois disso. A visão bíblica sobre o aborto e a valorização da vida. Na verdade, é um texto que foi publicado no portal adventista, né, da sede sul-americana da igreja. Aqui está o link, continue lendo, você pode clicar e ler a matéria na íntegra. Material muito bom, aproveitei então para linkar aqui também alguns vídeos que já estão aqui no meu canal. A Igreja Adventista e o Aborto, um documento da Igreja Adventista muito claro, muito lúcido a respeito do assunto, e logo abaixo aqui mais alguns vídeos. Por que devemos ser contra o aborto indiscriminado? Mulher é presa por fazer oração silenciosa perto da clínica de aborto na Inglaterra. Médico que impediu o aborto salvou 2 vidas foi condenado. Aborto, as mentiras que nos contam. A Bíblia contra o aborto. Aborto na França e a besta do abismo. Então está aqui, e o texto lá do portal começa assim: o ser humano é uma criação única. Entre suas características distintivas, possui a capacidade de transmitir vida e gerar novos integrantes de sua própria espécie, por meio da gestação e do nascimento. Ambos são processos maravilhosos e complexos. Isso é possível, pois o ser humano possui, em cada uma de suas células, o material genético, com as informações necessárias para sua sobrevivência e seu desenvolvimento. Podemos considerar isso rapidamente e então avançar nessa exposição com perguntas que conduzirão o desenvolvimento deste tema. E a primeira pergunta, então, que a autora do tema, que é uma médica, faz é possível determinar o ponto de vista da ciência quando ocorre o início da vida humana? Pergunta muito interessante e que é respondida aí nesse artigo, né? Convido você a lê-lo na íntegra, clicar no link, né, e ler. E eu quero compartilhar com você agora algo, deixa eu minimizar mais uma vez aqui a minha tela, para ler para você aqui algo que foi publicado lá no Instagram do Boletim Maranata, está aqui, né, Boletim Maranata. Mentiras que te contaram sobre o aborto, bem interessante isso aqui, começando aqui, ó. Você sabia? Um dos grandes lemas defendidos pela militância abortista é o famoso meu corpo, minhas regras. Essa afirmação ignorante
é não apenas uma afronta do ponto de vista teológico, como um absurdo intelectual no que diz respeito à ciência. É possível, por exemplo, carregar um bebê cujo tipo sanguíneo é diferente da mãe, sendo impossível pela medicina um único indivíduo possuir dois tipos sanguíneos diferentes. Esse simples fato mostra que a mãe e o feto são dois corpos distintos. O próprio organismo materno reconhece o bebê como um corpo estranho, distinto do corpo dela, desenvolvendo a placenta como sistema de proteção para que o feto não seja rejeitado. Logo, o lema "Meu corpo, minhas regras" é uma grande mentira. Mas, você sabia, isso não... Aí tem aqui dois, um homem e a mulher ali conversando, né? E ela diz assim, isso não passa de um amontoado de células. E aí ele pergunta, e você é feito do quê? Um amontoado de ervilhas? Outra mentira é reduzir o valor do feto, como se não tratasse de uma pessoa. O motivo dessa negação é justamente porque a definição de pessoa implica em assumir o feto como um ser humano individual. Há uma confusão entre personalidade e pessoa. A primeira se desenvolve gradativamente e a pessoa ocorre imediatamente na concepção. Humanidade não se adquire, não é algo que se desenvolve progressivamente, mas é inato e inerente. Mais ainda, nenhum corpo vivo individual pode se tornar uma pessoa a menos que já seja uma pessoa. Se trata de um ser vivo e não algo potencialmente vivo. O feto não é algo que está em desenvolvimento para virar um ser humano, mas já é um ser humano em desenvolvimento. Ou seja, no aborto está se matando pessoas, e não algo que um dia viria a ser uma pessoa. Uma demonstração da falácia desse argumento no ser humano, do ser humano em potencial, é que a militância que o defende, aos poucos foi avançando a discussão dessa pauta, se aproximando cada vez mais do período do parto. Em outras palavras, o estágio desse suposto desenvolvimento se tornou apenas uma questão de formalidade e conveniência para o movimento abortista. A Bíblia mostra que Deus sempre se relacionando com os não nascidos em um nível pessoal. E aqui a página cita alguns textos muito relevantes, como, por exemplo, Jeremias 1,5, que diz assim, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Gálatas 1,15. Aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Isaías 49, 1 e 5. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo. E Salmo 139, 15. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então nós temos realmente base bíblica para entender que, para Deus, o ser humano já é um ser humano desde a concepção, né? A Bíblia também faz uso do mesmo termo pessoal para se referir à criança, independentemente do estágio, seja nascida ou ainda um feto. Lucas 1,41, João Batista antes de nascer. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, que era um feto, né, saltou do seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A palavra grega aqui para criancinha é Béfos, né? E aparece também em Lucas 2,12. E isto vos será por sinal, achareis o menino, Béfos, já nascido, portanto, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Para Deus, a criança é criança dentro da camada de músculos e pele do ventre da mãe ou fora dela, tanto faz. Por fim, um dos maiores sinais da equivalência em valor pessoal de um feto com qualquer ser humano é que no trato do Antigo Testamento, da conhecida lei do talião, olho por olho, dente por dente, até mesmo a morte acidental acometida sobre um ser humano não nascido, ferir uma mulher grávida, causando a morte dela do bebê, era punido com a pena capital, vida por vida, o que reforça o valor inerente do feto. Eu me lembro de ter visto em algum lugar um vídeo em que uma pessoa entrevista outras na rua, e ele pergunta para algumas, né, se um assaltante der um tiro numa mulher grávida, ele matou uma ou duas pessoas? E as pessoas respondem prontamente, duas? Ok, mas e se essa mulher decidiu livre e espontaneamente, por qualquer motivo, matar aquele bebê no ventre?
aquilo foi um assassinato ou não. Aí as pessoas titubeiam, não conseguem responder. A nossa legislação aqui no Brasil já tem previsão para questões como estupro, malformação fetal, anencefalia, por exemplo, ou mesmo risco de morte para a mãe, para a grávida, né? O que nos causa espanto é o fato de haver uma campanha pelo aborto indiscriminado e uma frieza total no que diz respeito aí a essa mortandade que leva a vida, né, ceifa a vida de milhões de pessoas todos os anos. Isso sim, um verdadeiro genocídio de pessoas indefesas sem capacidade de se defender, né? Então fica aqui mais esse registro aqui do meu blog, né? Leia essa matéria aqui, por favor, do portal portal Adventista, né? Em que essa médica escreve então sobre a visão bíblica sobre o aborto e a valorização da vida. Mais uma aqui, palavras cujo sentido quase todo mundo erra. Achei interessante esse vídeo aqui, da Lara Brenner, né? 10 palavras para não errar mais, especialmente aqueles que são palestrantes, oradores, né? Pregadores. É importante, né, darmos atenção aí para o bom uso da língua portuguesa e evitar algumas palavras aí, como por exemplo, você sabe a diferença entre vir ao encontro ou vir de encontro, né? Só um exemplinho, só um pequeno exemplo aqui de algumas coisas que ela traz aqui para a gente não errar mais, né? 10 palavras para não errar mais. E abaixo eu coloquei aqui um link para um texto que eu já escrevi faz alguns anos, Expressões e Vícios Igrejeiros. Eu creio que todo pregador deveria dar uma olhadinha nesse texto aqui, para a gente evitar algumas expressões que são muito comuns no nosso meio, alguns vícios também, que acabam trazendo ruído para a nossa comunicação. Nós, os pregadores, aqueles que fazem palestras, temos uma obrigação para com o nosso público, né, de sempre aprimorar a forma como transmitimos o nosso conhecimento, o conhecimento da palavra, aquilo que nós estamos pregando e falando, ok? Não é uma imposição, uma obrigação, nada disso, uma camisa de força, né? Ninguém é perfeito em tudo e também não temos a obrigação de ter um português perfeito, mas tanto quanto pudermos aprimorar isso, né, será melhor para nós, para nossa formação, para nossa profissão também, né? Todas as profissões dependem de comunicação, de boa comunicação e principalmente para a pregação do evangelho, tá bom? O Grupo Católico lança projeto Missas por Trump, então eu já postei também esse vídeo aqui no meu canal, e aqui está, quando o mundo vai para a direita, né, aqui abaixo está a matéria, né, grifei alguns trechos. Lutar contra o comunismo ateu, que procura destruir a família, os gêneros masculino e feminino, nossas fronteiras, as vítimas do tráfico humano, os direitos dos nascituros, etc. Então, há um movimento, né, católico, conservador, lutando contra a cultura woke, contra essas barbaridades aqui do aborto e ideologia de gênero e coisa parecida, é aquilo que nós temos falado que é o movimento pendular da história, né, ou a analogia do arco e da flecha, né, a esquerda e os wokes estão esgarçando tanto o tecido social, puxando tanto a corda, causando tanta devastação na sociedade, que finalmente haverá uma reação proporcional aí, conservadora, que trará um ambiente bem teocrático, né, bem favorável aí para leis religiosas impostas pelo Estado, né? Tenho falado sobre isso, e aqui nesse vídeo eu também falo sobre esse assunto. O mundo vai para a direita, como entender esse fenômeno, ok? Pantanal e Cerrado tem maior número de incêndios desde 1988, né? Temos que orar aí pelas autoridades, pelos que estão lá combatendo os incêndios. Realmente tem sido uma devastação dos biomas, né, das fauna e flora, algo bem triste mesmo, né? Oremos pelos que estão atuando aí no meio dessa tragédia ambiental também ali, né? Aqui tem 3 trechos aqui de notícias do UOL, do G1 e da Folha de São Paulo, para você depois conferir. Republicano do Texas promete aprovar projetos de lei sobre 10 mandamentos nas escolas públicas, na mesma linha lá daqueles 2 estados que eu já mencionei, né, nos Estados Unidos, aqui também Texas envolvido nessa questão aí, que cheira mais a teocracia mesmo, né? E ficamos por aqui. Então aqui já é o comentário da semana anterior, né? Para você aqui, e esse aqui eu acho que não sei se eu já comentei, mas enfim, né, algo bárbaro, né? Casal coloca bebê de 3 meses para adoção, não combina com a nossa família, acho que eu já comentei sim, e algo triste, né? Ver o amor das pessoas se esfriando. O bebê não se encaixava na rotina deles, não dava certo, eles doaram, né? Eles puseram para adoção. Que triste. Mas enfim, é isso. Foram essas as últimas notícias aí no meu blog outraleitura.com.br. Fica aqui meu convite mais uma vez para que você
acesse esses conteúdos, leia, né, e acompanhe também o blog outraleitura.com.br e também o blog criacionismo.com.br, além do canal aqui que eu já pedi que você se inscrevesse e compartilhasse os conteúdos, ok? Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.